Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa segunda videoaula, onde nós vamos abordar o assunto sobre o caráter essencial do pecado. Só para a gente fazer um link aqui rápido, na nossa outra aula, a gente falou aí sobre a origem do pecado. Então, lá a gente fez uma distinção bem rápida sobre a origem do pecado e sobre o problema do mal, que é um assunto amplamente discutido dentro da teologia. Então ficou expresso na nossa aula anterior que o pecado ele teve origem no mundo angelical por uma rebelião dos seres angelicais que culminou na queda deles, ok? E o pecado ele entrou no mundo por meio dessa tentação e por meio da queda do homem. Então, como as escrituras também nos ensinam lá em Romanos, né? Que por um homem entrou o pecado no mundo. Então, a gente fez essa distinção aí e a gente procurou ali falar de forma bem rápida sobre o problema do mal, né? Então, a gente não pode atribuir aí a origem, ou na verdade, o problema do mal, quem criou o mal, a autoria do mal a Deus. Porque a gente também tem nas Escrituras a revelação de Deus, aquilo que Ele nos mostrou acerca do seu próprio caráter. Então, esse caráter de Deus, ele está completamente ligado aos seus atributos. Então, nós temos essa informação que Deus ele é santo, ele é justo e ele é, por essência, né, por natureza, é santo, bom, justo e sapientíssimo. Então, esse caráter dele não admite, a sua natureza não admite que possamos atribuir a ele a autoria do mal. Ele é completamente oposto ao mal. Então, de alguma forma, ele permitiu que o mal existisse a fim de manifestar o seu grande poder, sua graça e misericórdia às criaturas. Então, esse é um assunto que a nossa limitação humana, ela precisa reconhecer, né, primeiramente reconhecer as nossas limitações diante de tão grandes e elevados assuntos, e saber que, por excelência, ele fez todas as coisas a fim de manifestar sua graça e misericórdia, ok? Então não podemos atribuir a autoria do mal a Deus e saber que ele existe sim, o mal existe, mas que de alguma forma foi permitido por ele. E seguindo a nossa aula aqui hoje, a gente tem aí no nosso primeiro slide, como você pode ver e acompanhar comigo, o caráter essencial do pecado. O pecado é um mal numa categoria específica. O pecado é um mal moral e não deve ser confundido com o mal físico, com aquilo que é calamitoso, embora saibamos que o mal físico seja uma consequência do primeiro pecado. O que isso quer dizer? Aquela passagem que a gente lê lá aquele texto que a gente encontra em Isaías 45, 7, não está falando ali do mal moral, ok? Não está referenciando diretamente ali do mal moral, o pecado, mas sim das calamidades, ou seja, das coisas consequentes ao pecado. A Bíblia nos ensina que, devido à queda, no ato da queda ali, toda a criação ela sofre essa consequência. Então, tudo isso que vem como consequência de mal, né, visto como mal, ali então é uma consequência do pecado original, né, desse pecado que se originalizou ali na transgressão, na oposição. Então eu deixei aqui destacado também, você pode acompanhar o slide aí, como a Bíblia designa o pecado. Então a Bíblia designa o pecado como uma ação que erra o alvo e que consiste num desvio do caminho certo, falta de retidão e de integridade, revolta ou recusa de sujeição à autoridade legítima, uma clara transgressão da lei e um rompimento com a aliança, uma fuga ímpia e culposa da lei, culpa, infidelidade e traição, vaidade, perversão ou distorção da natureza. Então, claramente, a gente tem aí tudo aquilo que é contrário ao que Deus propôs, ao que Deus ordenou, ao que Ele estabeleceu como um princípio a ser seguido. Então, o pecado, a Bíblia designa o pecado dentro dessas categorias aí que eu coloquei para vocês. E caminhando dentro da nossa
compreensão sobre o caráter essencial do pecado, a gente tem aí, nesse slide seguinte, a seguinte definição: o pecado não é uma calamidade que sobreveio subitamente ao homem, envenenou sua vida e arruinou sua felicidade, mas um curso que o homem decidiu seguir deliberadamente e que leva consigo miséria inaudita. O que isso reporta pra gente? Gente, o homem ele é responsável, ok? O homem ele é responsável por suas ações. E a gente não pode entender aí o pecado como uma calamidade, como algo que veio, que caiu no colo dos homens, ou caiu no colo da humanidade, de forma que ela não possa ser responsabilizada. Então, a gente trabalha a ideia dentro da teologia. Às vezes você pode se perguntar: poxa, mas o que culpa eu tenho? Se não foi eu que desobedeci a Deus. Então, Adão ali no Éden, ele era toda a humanidade que existia. Adão ali no Éden, ele era toda a humanidade que existia. Então, toda a humanidade estava representada nele. Então, ali veio as consequências, né? Onde ele foi penalizado e responsabilizado pelos seus atos em desacordo com a vontade divina. Então, não há aqui uma passividade onde o homem não possa ser responsabilizado. Então, o homem decidiu deliberadamente agir contra. Ele refletiu, ele considerou o que Deus havia falado para não fazer, e ele deliberadamente decidiu fazer o contrário. Então, o pecado não é uma calamidade que sobreveio subitamente ao homem e envenenou sua vida. Então, ele é algo que foi refletido, foi desejado, né? O próprio relato da queda ele mostra que ele desejou aquela sabedoria autônoma que o fruto poderia lhe proporcionar. Então, assim foi constituído o pecado. Seguindo o nosso slide, fundamentalmente não é uma coisa passiva, como uma fraqueza, um defeito ou uma imperfeição pela qual não podemos ser responsabilizados, mas uma ativa oposição a Deus e uma deliberada transgressão da sua lei, constituindo culpa. O pecado é o resultado de uma escolha livre, porém má. Então o homem ali, ele estava de forma a se compreender aqui, isento de inclinações, tá? Isento de inclinações. Então, o que ele tinha ali era a prescrição de Deus, onde Deus havia dito para ele não fazer. Então, ali ele reflete e faz contrário àquilo que Deus havia determinado. Então, o resultado disso, dessa escolha livre e deliberada dele, o resultado dela é uma consequência que colocou ele e toda a raça que viria, não é, após ele, debaixo dessa culpa do pecado. Então o homem, ele recebe aí essa culpa diante da sua oposição a Deus, tá? Oposição ao caráter, aquilo que é revelado em sua palavra. O segundo slide, o último slide, na verdade, eu procurei aqui falar sobre o pecado como um caráter absoluto e finalizar aí fazendo algumas considerações. O pecado tem caráter absoluto. O pecado não é um grau menor de bondade, mas a corrupção total do bem e perversão máxima da bondade. Isso é ensinado claramente na Bíblia, pois o homem está ou do lado certo ou do lado errado. Existe uma corrente teológica que a gente conhece como pelagianismo, que procura abordar aí a ideia de que o homem ele não foi totalmente corrompido, né? Que a vontade do homem, que a natureza do homem ela não foi totalmente corrompida ali e afetada na queda. Então ainda há traços, ainda há centelhas de bondade, de coisas antes, né, antes da queda.
Essa não é uma realidade, né? Diante das Escrituras. Essa não é uma realidade. Não existe aí esse muro onde o homem pode se colocar ali e ficar ora escolhendo algo, ora outro. Então o homem é descrito como totalmente caído, depravado, totalmente corrompido. Então o pecado não é um grau menor da bondade, mas corrupção total, né? Uma perversão total e máxima daquilo que é bom, ou seja, do caráter inocente, o caráter puro ao qual Deus havia criado ele. Então a corrupção e a depravação ela foi total, não teve parcialidades aqui, tá bom? Seguindo o slide, o caráter essencial do pecado, portanto, é aquilo que é contrário ao caráter divino. Nisso consiste o pecado, a ofensa direta ao caráter do ser de Deus, que por natureza é bom, santo, justo, sapientíssimo, no grau máximo de cada atributo relacionado à sua pessoa. Então a gente tem aqui a definição sobre o caráter essencial do pecado, né, que é uma ofensa direta à pessoa, ao caráter revelado de Deus. Então, quando Deus diz lá no Éden, não coma, o que está ali completamente envolvido a todo esse cenário são todos os seus atributos, toda a sua pessoa está comprometida com a sua palavra. Isso a gente não pode fatiar isso, a gente não pode dividir, fazer subdivisões e separar isso. Tá bom? Então todo o caráter divino está revelado na sua palavra, no não coma. Então, ao se opor a isso, ao negar isso, ao agir contrário a isso, o homem está ofendendo diretamente a bondade de Deus, a santidade, a justiça, a sua sabedoria e todos os seus atributos que estão aí ligados. Tá bom? Então nisso aí consiste o caráter essencial do pecado, de ser oposto à natureza de Deus. Então, com isso vem, consequentemente, a culpa do pecado, que é atribuído ao homem essa culpa, onde ele é responsabilizado e, consequentemente, penalizado por isso. Então, essa aí, gente, de forma bem rápida e sucinta, é o segundo tópico da nossa aula sobre hamartiologia, doutrina do pecado. Espero que tenha surtido aí algum efeito no aprendizado e que possa cooperar aí com vocês no avanço, no crescimento, no estudo de vocês. Então continuem a estudar, continuem a debruçar sobre as Escrituras, isso é muito bom, isso traz muito benefício para o reino, tá? Deus abençoe vocês, tenham ótimos estudos, fiquem na paz.